Esse É incrível. encontro que você teve com o Romário, você teve com o Zico? Tive com o Zico, né? Então, aí, pô, só não jogando, né? É. Visitando o centro de treinamento, visitando... E o Zico, cara, o maior ídolo que eu tive na vida, né? Da minha geração, da geração anterior, é o que todo mundo queria ver o Zico, queria ser o Zico. Eu tinha uma... Você foi chamado de Zico pela torcida, não foi? Foi, Você dizia teve. que era o novo Novo Zico. Zico, é. O que foi esse Eu período? eu não acreditei, não. É porque, na verdade, a gente sabe qual é o nosso limite, né? O Zico é o maior, ele é único. Como o Romário é único, como o Ronaldo é único. E incomparável também. Então, assim, não tem, é único. Cada um com as suas características. Não é melhor nem pior, é único. Cada um com as suas, com seus qualidades diversas, né? E teve duas situações, né, que eu encontrei com o Zico uma das primeiras vezes, eu não sabia nem como falar. O que vai falar? Oi, ídolo? Oi, galo? Como é que você vai falar com o teu maior ídolo? E ele sempre muito simples, cara, muito educado, muito elegante. E eu lembro que a primeira vez foi no CEPZ, eu treinava ainda, estava treinando no Flamengo, e aí ele veio lá cumprimentar a gente e tal. Aí eu falei, posso tocar na tua perna para eu pegar um pouco de energia, qualidade boa? E aí ele começou a rir. Então, assim, aí comecei a ter um pouco mais de liberdade com ele pelo fato de conviver um pouco mais, porque não ter jogado com ele, a gente não tive essa aproximação. No caso, você pegou na direita ou na esquerda? Eu peguei na direita, né? Mas você é canhoto. Mas ele é destro, pô. Aí a qualidade maior dele é da direita. Não ajudou muito. Sendo a esquerda era muito melhor do que a minha, né? Eu poderia ter tocado ali na esquerda e tal, mas deu sorte, porque eu fiz alguns gols aí no decorrer da minha vida, né? Mas, assim, teve duas situações assim que eu lembro muito. O Zico, uma vez ele me chamou, falou assim, pô, me ligou. Aí eu não sabia o número, não tinha o número do Zico, entendia. Sou eu, Zico. Falei, pela voz parece mesmo, né? Não tinha muito aquela galera que imitava, então parecia. Preciso falar contigo, vem aqui no CFZ e tal. Vou estar aqui na parte da tarde. Eu falei, tá bom, acabou o treino, tô passando aí. Aí eu falei, cara, graças a Deus o Zico vai ser meu empresário. Que maravilha. Encontrei, cara, meu ídolo vai ser meu empresário. Eu imaginei isso. O Zico me chama no CFZ, eu jogando, começando minha carreira, aparecendo, jogando bem e tal. Quando ele me chamou lá, tal, sentei vocês conhecem lá o terceiro andar, a presidência, subi, aí pegou lá o frigobar, quer água, quer açúcar, quer alguma coisa e tal. Começamos a falar um monte de coisa. E eu ainda um pouco tímido, né? Mas falando um monte de coisa, ele conversando e tal, muito... Ele, para quem conhece ele é um cara que, pô, cara, fala de tudo, lembra de tudo, cara, mas a memória é absurda. E aí você vai ali, curioso, querendo saber de história. E aí conversando, passou mais, cara, acho que 1 hora. Aí ele perguntou, sabe por que eu te chamei aqui? Falei, é agora. Agora que ele vai anunciar que vai ser meu empresário. Aí ele, então, chamei aqui porque você é um menino que tem muito talento, você está desempenhando muito bem a parte ofensiva, mas a parte defensiva está tendo... O Flamengo está perdendo jogos e é importante você... Qual é a primeira função do lateral? Falei, marcar. Então, primeiro, tenta marcar, começa a se posicionar melhor, começa a fazer essa parte defensiva, porque o Flamengo está tomando alguns gols, não porque é culpa sua, mas... ajuda ali na parte defensiva. E que você não pode perder essa oportunidade que você está no Flamengo. Eu falei, caramba. Aí passou uma... Que generosidade, né? Isso como elegante. Uma dura, né? uma dura elegante. Aí eu sentado, né? Começou a falar Mas isso. Zico, e aí eu comecei assim... comecei aquela murchada, né? Aí acabou tal... Saí, parei no carro, falei assim, que dura, elegante, cara. Mas eu falei assim, quanto grande é um ídolo, né? Porque assim, ele não faz parte ali naquele momento, ele não fazia parte da diretoria, ele não fazia parte
do futebol do Flamengo naquele momento. Ele não era. Ele era um ídolo que vestiu o manto sagrado, que foi um dos maiores, para mim, o maior de todos. Uhum. E que ele tinha uma alegria em querer contribuir de alguma forma com tudo que ele vivenciou no futebol. Ele veio com uma preocupação para um jovem que tem talento para não se perder no meio do caminho, com empolgação, porque é o que a gente acontece. Né? Então eu sou muito grato, né? Toda vez que eu falo para o Zico que eu tomei uma chamada, mas que essa chamada fez já mudada da minha vida, mudada de chave da minha vida. Porque a gente é empolgado. Normal, é juventude, ser torcida, imprensa, a gente não... Para falar no microfone, esquece, você travava. E aí o Zico, quando falou isso para mim, eu falei, cara, esse cara é diferente. Porque ele teve uma preocupação que muitos... Ele poderia ter visto... Né? Não é problema dele isso. Exatamente. Ele não tinha... Ele não tinha direito, dever nenhum de fazer isso. E eu falo assim, cara, ele está em tanta preocupação em querer ajudar um jovem, um ídolo, um menino que tem um sonho. E eu já vi ele fazer com vários grandes outros jogadores que se tornaram... A história que ele tem do Edmundo é incrível, cara. Que ele chama o Edmundo, que ele vê a mãe do Edmundo lá no CFZ. A mãe do Edmundo vai lá no CFZ, ajuda o meu filho. Ela, mas quem é seu filho? É o Edmundo. Aí ela olhou assim, o Edmundo? E ele jogava, naquela época, eles jogavam bola também fora, né? Pelada, né? O Edmundo era do Botafogo. Eu acho que ele era do Botafogo. Ou depois foi pro Vasco, agora eu não lembro. Né? Isso. O Bismarck contou que o pai dele Não, ele era do Botafogo. Quando ele foi pro Vasco, não sei se essa história foi no Vasco. E aí foi aí que eu acho que até o Zico falou pro Lopes, num desses jogos. Tem um menino lá do Vasco, chamado Edmundo, dá uma olhada nesse menino, esse menino joga muito. E ele realmente conhecia tudo, o Zico, cara. Ele acompanha todos os tipos de competição, cara. O cara. Então, assim, ali ele foi realmente, para mim, naquele momento, muito importante. Isso é gente que eu falo, a gestão, você tem pessoas importantes em alguns momentos da sua vida, vai fazer a chave virar. Uma palavra, um gesto,